Bom, pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso de teoria eletromagnética. Hoje eu vou fazer um exemplo do livro, tá? O exemplo está no livro, que é o exemplo 2.1, tá bom? Aí tem duas considerações aqui. Primeiro é o seguinte, em relação a esses exemplos, é importante que a gente faça todos porque o livro ele é trabalhado de uma certa forma em que, por exemplo, você faz um exemplo da calcular o campo elétrico devido a uma linha de carga, como por exemplo esse, né? E aí ele vai colocando alguns exercícios, por exemplo, que você usa esse resultado. Então, por exemplo, para você calcular qual que é o campo elétrico devido a duas linhas de carga, por exemplo, uma com a densidade de carga positiva e outra com a densidade de carga negativa, e assim sucessivamente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, apesar de ele estar respondido no livro do Griffiths, eu vou usar uma metodologia que, na verdade, é a metodologia que ele explica, só porque ele faz de um jeito um pouquinho diferente. Vou tentar fazer até mais próximo do que ele propõe a fazer nessas nossas últimas aulas que eu passei para vocês, tá? Então, o que é o exemplo, né? Ele pede para a gente encontrar qual que é o campo elétrico a uma distância z acima de uma linha de carga, né, com densidade lambda, e essa linha de carga ela tem o tamanho 2Ls, tá? Então tem um ponto P aqui em cima, né, e ele pede para eu calcular qual que é o campo elétrico nesse ponto, tá? Nos livros pegar por exemplo o Halliday 3, ele vai fazer exatamente esse exemplo, tá? Só porque aí você tem que, lá no jeito que ele propõe, você tem que ficar raciocinando, né? Montando o problema geometricamente. Isso às vezes faz com que a gente erre o exercício na metade do caminho. Mas aqui com a abordagem que ele propõe pra gente, eu acho que fica até mais simples, tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Então imagina o seguinte, né? Que eu tenho essa situação aqui, vou chegar só um pouquinho para cima, né? Eu quero saber quanto que vale o campo elétrico nesse ponto P, né? E eu vou considerar que esse ponto P ele está no ponto médio aqui, no ponto médio aqui dessa minha linha carregada, tá? Então vou considerar para facilitar para a gente que para cá eu tenho o eixo X, tá bom? Para cima eu tenho o eixo Z, então o Z está para cima a partir ali da origem, né? E aí eu vou fazer o meu problema usando a distribuição contínua de cargas, que é o caso, né? Considerando, por exemplo, um ponto aqui, vamos desenhar aqui esse pedaço aqui, ó. Vou considerar a cada momento esse pedaço aqui que tem uma carga dq, né? Então ele vai estar a uma certa distância. Deixa eu desenhar aqui. R cursivo no meu ponto P, né? Então, se a gente for escrever aqui, vamos pensar primeiro em termos de quem vai ser esse R cursivo. Se a gente lembrar das outras aulas, ele é R menos R', tá? Então, vamos ver quem é R', quem é o R sem linha, né? O R sem linha, ele liga a origem, que eu estou colocando ela aqui no centro, até o ponto que eu quero calcular o campo elétrico, que é ali, né? Como o meu problema fala que essa distância é Z, então quem vai ser o R'? CZ, Z chapéu, porque está na direção Z. R' não, desculpa. Escrevi certo, mas falei errado, o R. O R' agora sim, né? Ele vai ser a distância entre a origem até o meu ponto de carga. Então ele vai ser essa distância aqui que eu vou chamar de x mesmo, para ficar mais fácil de integrar, já que ele está no eixo x. Então R' vai ser x chapéu. Então disso daqui a gente tira que o meu R cursivo, ele é o R, vai ser Z, né? CZ vai ser Z chapéu menos x chapéu, tá?
Quem aparece também para mim no meu problema, então isso aqui eu vou usar. Quem aparece no nosso problema também, deixa eu descer mais um pouquinho, é o R chapéu. Lembrando que esse R chapéu, você pode calcular ele como sendo um vetor, como sendo esse vetor R recursivo sobre o módulo dele. Tá? Quem é o vetor R recursivo? É Z chapéu menos x chapéu. Quem é o módulo dele? É a raiz quadrada do quadrado da soma do quadrado das componentes. Então uma componente é z, então fica z quadrado, mais a outra componente que é x, fica x quadrado. Tá? Então esse vai ser o meu R, meu vetor R chapéu. Quem a gente tem que saber também é o DL, a gente vai usar um DL lá. Como a gente está integrando ao longo aqui do eixo X, né, o DL que eu vou usar vai ser, na verdade, o próprio dx, tá certo? Então, vamos montar aqui a nossa integral, né? Então, como a gente viu na outra videoaula, para uma distribuição contínua de cargas, né, o que a gente vai ter para o caso de uma linha, né? Eu vou ter que o campo elétrico no ponto R, né, ele é 1 sobre 4π epsilon zero, uma integral, né, de linha, da densidade de cargas em função do R', R cursiva ao quadrado, R chapéu ao quadrado, dl'. Tá certo? Então vamos substituir aqui, né? Então, se a gente substitui nessa nossa expressão geral, ver se a gente já tem todos os elementos. Então fica aqui 1 sobre 4π epsilon zero. A minha integral ela vai de menos L até L, né? A densidade de cargas ele já dá, ela é contínua, não depende, é constante, não depende do R'. Tá? Poderia depender, mas não depende. Esse R quadrado vai ser o quadrado desse termo aqui, né? A gente até já escreveu ele ali em cima. Tá? O quadrado dele é, na verdade, x ao quadrado mais z ao quadrado. Só isso, né? O R chapéu a gente escreveu ali em cima também, vai ser z. Repare que até agora eu não fiquei filosofando sobre a distribuição, né, a geometria do problema, só estou substituindo. X chapéu, e aqui vai ter raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado, no lugar do meu dl', que está aqui, né, eu vou colocar o dx. Então, fecha a integral. Beleza, gente? Então, vou fazer ainda nessa página, eu vou separar essa integral em duas, porque eu tenho aqui, eu posso juntar, na verdade, esses denominadores, e eu tenho aqui uma subtração entre esses termos que aparecem aqui em cima, certo? Eu tenho uma subtração aqui, então vou ter duas integrais, então vou separá-las. Então o campo elétrico vai ficar 1 sobre 4π epsilon zero, eu vou ter duas integrais. Eu já vou, tá? Vou tirar esse lambda aqui para fora já, porque ele não tá, ele vai aparecer nas duas, né? Então vou botar ele aqui, ter a integral de menos L t mais L. Eu vou juntar esses denominadores, vai ficar x ao quadrado mais z ao quadrado
Então, como eu tenho aqui, tenho x ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 1, né? Aqui em vermelho para ficar mais claro. E aqui nesse denominador eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado mais e ao quadrado, que na verdade é essa coisa elevada a meio. Então vai ficar meio mais 1, que vai dar 3 meios. Tá? Então aqui fica 3 meios. E aí eu vou ter duas integrais com esses denominadores. Eu vou ter uma que vai ser z chapéu em dx. Eu vou ter mais uma outra integral que vai levar o sinal de menos. Integral de menos L até L. De x chapéu. E aqui vai ser x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx. Aí aqui a gente poderia, a princípio, resolver as duas integrais, né? Mas a gente consegue raciocinar aqui um pouquinho, né? E economizar um pouco de trabalho, tá? Então, olha só. Primeira coisa, a gente pode olhar, vamos olhar para a segunda integral, né? Essa integral, ela é uma integral de uma função ímpar. Por que é uma função ímpar? Porque se eu substituir x por menos x, esse menos x ao quadrado não vai modificar o denominador, mas o numerador sim, a integral vai trocar o sinal, né? E eu estou fazendo uma integração indo de menos L a mais L, então eu tenho um intervalo simétrico. Então, como eu tenho a função ímpar sendo integrada de um intervalo simétrico, a gente sabe que ela vai dar exatamente zero, tá? Se você tiver dúvidas, pode integrar e ver se realmente está zero, tá? A outra integral, ela não é uma função ímpar, ela é uma função par, porque eu estou integrando em x, né? Reparem que no numerador não tem nenhum x, né? Não tem x aqui. Então ela não ela é uma função par, tá certo? Porque aqui no denominador, no denominador ela tem x ao quadrado. Tá? Então, se eu trocar x por menos x, a função fica igual. E eu também estou integrando ela em um intervalo simétrico. Então, aqui não dá zero. Mas eu posso fazer uma substituição aqui também, para ser mais esperto, né? Que é o seguinte. Essa integral, a primeira delas, ela vai ser lambda sobre 4π0. Então, lembrando que a segunda integral deu zero. E essa que eu tenho em intervalo simétrico, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir ela em duas e multiplicar por 2. Então, eu faço duas vezes, na verdade, a integral de 0 a L, ao invés de fazer uma integral de menos L a L. E depois ia ficar mais difícil para mim na hora de fazer a substituição. Então, sobra aqui z chapéu dx. E aqui eu tenho x ao quadrado mais z ao quadrado, 3 sobre 2. Tá? Então a gente pode resolver essa integral aqui. Como resolver essa integral? Né? Eu faria por substituição trigonométrica. Né? Então, como que eu aprendi a fazer esse tipo de integral? Eu imagino um triângulo, tá certo? Deixa eu fazer um triângulo realmente triangular. Triângulo retângulo, né? E como aqui aparece x quadrado mais e ao quadrado, isso tem cara de um triângulo com as seguintes características. Esse cateto oposto é x, esse adjacente eu chamo de z, e a hipotenusa, nesse caso, vai dar x ao quadrado mais z ao quadrado. Então eu uso esse triângulo para eu fazer a minha substituição trigonométrica, porque eu uso esse ângulo θ aqui, ó. Então, fazendo essa substituição, eu vou substituir usando a função tangente, que nesse caso a tangente de θ vai ser o cateto oposto. X sobre o cateto adjacente, que é z. Então, a consequência disso é que x é z tangente de θ. Fazendo a derivada desse x para encontrar o valor de dx,
z é constante e a derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ dθ. Então, o meu valor de dx eu vou substituir por isto, tá bom? E o que mais que eu posso usar também? Eu já sei de cara que eu vou precisar de uma relação entre senos, cossenos, tangente, né, ao quadrado. Então, o que eu vou usar? Eu nunca lembro dessas relações, mas eu sempre lembro que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá 1, né? Se eu divido tudo isso por cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, a expressão resultante é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ é tangente ao quadrado de θ, mais segundo termo vai dar 1, e o último vai dar secante ao quadrado de θ. Tá? Essa expressão aqui eu também vou usar lá em cima, em algum momento. Tá? Então, seguindo aqui com a minha integral, né, eu vou, para facilitar, carregar só esse pedaço, né, e não vou colocar os limites por enquanto, só para ficar mais simples. Tá? Então, a integral que eu vou resolver aqui embaixo, deixa eu só abrir de novo, ele vai salvar aqui. Então, a integral que eu vou resolver vai ser uma integral que tem, vamos subir aqui só para lembrar, né, que integral é essa? É z chapéu, eu vou tirar o z chapéu também, tá? Vou deixar ele em evidência. Vai ser z dx, desculpa, vai ser z dx, x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2, tá? Então, essa integral, né, se a gente observar ali, vai ter, vou botar esse z para fora, o dx eu já calculei aqui para cima, né? Então ele está aqui, ó. Quem é dx? Né? O meu dx é isso. Então é z secante ao quadrado de θ dθ. Então ele vai ser z secante ao quadrado de θ dθ. E aí eu vou ter aqui no meu numerador o x, que é z, como está ao quadrado, fica z ao quadrado tangente quadrado de θ, mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, isso, deixa eu dar a sequência aqui embaixo. Isso né, ficou aqui z quadrado, no numerador ficou secante ao quadrado de θ dθ, no denominador eu tenho z ao quadrado aqui e z ao quadrado aqui. Então ele vai ser colocado em evidência, tá? Então vai ser, vou colocar em evidência, vai ficar z ao quadrado, ele está sendo elevado a 3 sobre 2, e quem vai sobrar dentro do parênteses vai ser tangente ao quadrado de θ mais 1. Tá? Ó, repare o seguinte, z elevado ao quadrado, aqui, ó, se ele seleciona, não selecionou, z elevado ao quadrado, z elevado ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vai ser z elevado ao cubo. E aqui eu já tenho um z ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1 sobre z.
Tá? A minha integral vai ficar sendo integral de secante ao quadrado de θ. No numerador eu tenho exatamente, né, aqui está elevado a 3 sobre 2. Tenho exatamente secante ao quadrado de θ. Como a gente já viu, eu escrevi ali em cima, tangente ao quadrado de θ mais 1, né, é exatamente secante ao quadrado de θ. E isso está sendo elevado a 3 sobre 2 também, dθ. Tá certo? Então, seguindo. Então, secante ao quadrado de θ elevado a 3 sobre 2 vai dar secante ao cubo. E aqui a minha integral está dando 1 sobre z secante ao quadrado de θ sobre secante ao cubo de θ, dθ. Isso é 1 sobre z, integral de... vai cancelar, né, o quadrado com o cubo. Então, eu vou ter 1 sobre secante de θ dθ. Deixa eu apagar esse rapaz aqui, dθ. Só que a gente sabe que 1 sobre secante, né, como a secante é 1 sobre cosseno, então isso vai dar exatamente cosseno de θ dθ. Então, essa integral ficou 1 sobre z cosseno. Integral do cosseno é seno de θ. Tá? O que é a consequência disso? Né? A consequência disso, subir aqui, né, é que essa integral que a gente tinha, né, em z e em x, ela vai dar seno de θ. Se eu volto no triângulo que eu desenhei, quem é o seno de θ? Quem é o seno de θ? Ele vai ser cateto oposto, que é x, sobre isso. Tá? Então, vamos voltar lá de novo. Então, essa minha integral, ela deu o quê? Ela deu 1 sobre z, x, raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Onde que a gente encaixa ela? Isso aqui é pensar que isso aqui é como sendo um parênteses. Né? Então, a integral que eu tinha para resolver é essa aqui. Né? Então, o que eu integrei, na verdade? Então, eu integrei de 0 a L, né? Sobrou z quadrado, x quadrados mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, vamos escrever ela lá embaixo. Deixa eu ver se eu vou ter que sair aqui. Pera. Deixa eu abrir ele de novo para ele salvar. Então, deixa eu escrever aqui. Então, o campo elétrico, função do R, ficou 1 sobre 4π ε0, né? A gente tinha também tem o lambda, né? E eu tenho também 2z chapéu. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar esse 1. Então, ficou 2 lambda z chapéu. E sobrou ainda para mim, né? Do resultado aqui logo acima, sobrou z, x ao quadrado mais z ao quadrado. E eu tenho que aplicar aqui um limite indo de 0 até L. Né? Quando eu aplico esse limite, então a gente vai reparar o seguinte.
quando nós aplicarmos esse limite, quando aplicar o x igual a zero, essa expressão ela vai dar zero, porque tem um x aqui em cima, no numerador, né? E quando a gente aplicar o L, ela não vai dar zero, tá? Então, o limite para zero a gente já sabe que vai dar zero, então vai sobrar só com x igual a L, né? Então, quando eu substituir x igual a L, eu vou ter L, aqui eu tenho z, raiz de L ao quadrado, mais z ao quadrado, tá ok? Então, a minha integral, ela vai dar isso, né? Deixa eu só descer aqui um pouquinho para juntar. Deixa eu só escrever ela com o... escrever ela aqui com o Z chapéu numa posição um pouco melhor, mas vai dar 2 lambda L 4π epsilon 0 Z raiz quadrada de L ao quadrado Z ao quadrado, Z chapéu, tá? Então, esse é o valor do campo elétrico, né? Em um ponto, só apagar aqui, em um ponto Z acima dessa linha de 2 que tem comprimento 2L, tá certo? E aí no livro ele vai mostrar para vocês que se a gente fazer, por exemplo, o Z tendendo a infinito, né? A gente vai ter um limite que vai dar aproximadamente 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda L Z ao quadrado. Então, vocês podem checar isso, tá? Mas o importante é essa demonstração aqui, beleza?